Aqui a gente tem um funil. Acompanhe o raciocínio comigo. Gente, aqui em cima, tá? Na base, no topo aqui do nosso funil, que na verdade é uma base, né? Que é a maior parte. Mas aqui vamos tá desse jeito aqui. É uma pirâmide invertida. Então a gente tem um funil. Aqui, nessa maior parte do nosso funil, a gente tem as pessoas que não te conhecem. Então, assim, antes disso, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. As pessoas são movidas por duas coisas nessa vida. Ou por sonhos, ou pela dor. Então, para fazer você mudar, você tem que ou estar correndo atrás de um sonho que está muito latente dentro do seu coração, ou você tem que ter uma dor muito forte, que vai ser o suficiente para te fazer sair da zona de conforto e se movimentar. Então, por exemplo, falando dos nossos doces, o meu sonho, né, eu tinha tanto sonho quanto a dor. Então, eu era uma pessoa viciada em doce, que não podia comer o doce tradicional porque me causava muito mal, eu sentia muita dor na barriga, muito desconforto. E é isso daí, depois, eu comia o doce hoje e ficava 24 horas pagando o preço por ter comido esse doce. Eu ficava mal-humorada, meu intestino travava ainda mais, ficava com gases, ficava péssima. Então, o que aconteceu? Eu tinha o sonho de poder comer um doce que não me fizesse mal. Um doce que fosse saudável e que não me trouxesse prejuízo para minha saúde, e que depois eu não ficasse passando mal e me sentindo estufada e tudo isso que algumas de vocês já sabem. E além disso, né, eu tinha a dor, que era a dor de um intestino travado, de um intestino irregular, que além de eu passar dias sem ir ao banheiro, quando eu ia, eu tinha muita dificuldade. Então eu tinha tanto esse sonho de comer e não passar mal, como eu tinha uma dor para ser resolvida, que era a dor do meu intestino. Então, geralmente a pessoa, ela é movida ou por um sonho ou por uma dor. E tem pessoas que são movidas pelos dois, dependendo da área da vida que a gente está falando. Então eu quero que vocês tenham isso em mente, tá bom? Isso é o ser humano de uma forma geral. Não é o seu possível cliente, não é a Samantha. É o ser humano de uma forma geral, e existem estudos que comprovam isso. Eles são movidos ou pela dor ou pelo sonho. E aí o que acontece? Aqui, nessa parte maior do nosso funil, nós temos as pessoas que não te conhecem, tá bom? Vão guardando essas informações. Aqui é como se esse funil fosse dividido em 3 partes. Aqui, nessa outra parte do meio, nós temos as pessoas que elas já te conhecem, mas elas ainda não compraram de você. E aqui, nessa parte do funil, nós temos as pessoas que já são suas clientes, tá? Já conhecem seus produtos, já compram e já são suas clientes. E aí, o que acontece? Vamos lá, vou dar o exemplo da minha rede social. A minha rede social, para algumas de vocês, né, isso daí depende, é muito relativo, ela pode ser pequena ou ela pode ser muito grande. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essas pessoas que estão na minha rede social, algumas delas já me conhecem, mas ainda não consumiram os meus produtos. E uma menor parte delas já me conhecem, já são meus clientes. E, considerando essa pequena parte, porque é a menor parte, né, como o nosso próprio funil já está mostrando, são as pessoas que já são suas clientes. Então, vocês imaginam a quantidade de gente que já te conhece e ainda não virou teu cliente, e a quantidade de gente que ainda nem te conhece e nem conhece o teu produto, nem conhece o teu serviço. Conforme vocês forem alcançando essas pessoas que ainda nem te conhecem, então, às vezes, a gente tem uma falsa percepção do tipo assim, eu vou começar, mas, poxa, meu Instagram não tem ninguém, mas eu vou começar. Aí você vai, se supera, começa, posta uma foto de bolo, posta alguma coisa, e aí você não recebe tantas encomendas assim. E aí você se desespera, porque a expectativa tá lá em cima. E o que eu quero dizer pra vocês é que essas pessoas que te conhecem, que estão ali na tua rede social, por um motivo ou por outro, gente, elas não são nada ainda diante da quantidade de pessoas que não conhecem a gente, tá bom? Tem um cálculo aí que a gente faz que a gente acredita que, assim, ó, pra cada uma pessoa que te conhece, para cada uma pessoa que te conhece, tem 100 que não te conhece, tá bom? E esse percentual é ainda menor quando a gente fala de pessoas que já são suas clientes. Então, o que eu quero dizer é, as pessoas que estão ali rondando o seu Instagram ou que já são seus clientes, elas são uma parte, um percentual muito pequeno diante das inúmeras pessoas que vocês podem vir a alcançar. E existem estratégias para a gente alcançar essas pessoas diferentes, tá? São estratégias diferentes para que a gente esteja alcançando. E o nosso intuito, quando a gente fala de um mercado promissor de doces funcionais, é fazer com que a pessoa que chegue até a nossa rede social, porque o que eu defendo muito para as minhas alunas, o que eu ensino elas a fazerem é vender através da rede social delas, seja através do Facebook, seja através do Instagram. Eu não digo que para elas terem sucesso com um negócio de doces funcionais, elas precisam ter um espaço físico, elas precisam ter uma loja. Elas podem
ter no futuro, mas eu defendo que elas comecem vendendo aqui, ó, através do Instagram, do Facebook, que são ferramentas que a gente pode usar e que não necessitam que a gente faça um investimento inicial ali. Então, no começo a gente sabe que as coisas são mais difíceis, então, conforme as coisas vão evoluindo, se for da vontade delas, elas vão investir num espaço para elas, numa lojinha, num ponto de vendas. Mas o que eu ensino para elas, e eu dou estratégia para que elas façam isso, é realmente essa venda através da rede social. E aí o que eu digo, gente, o que a gente quer é que cada vez que mais pessoas que não conhecem a gente passem a conhecer a gente. E que essas pessoas que já estão conhecendo a gente se tornem nossos clientes. Então, a gente quer sempre fazer com que essa pessoa, ela atravesse, ela percorra o nosso funil. Ela saia dessa parte aqui, dessa base, do topo, no caso do funil, que seria a base, para cá, para essa pontinha menor. Tá bom? E assim a gente vai fazendo com que mais e mais pessoas se tornem nossos clientes. E aí, além disso, só para vocês terem uma noção, aqui, nessa maior parte, que são pessoas que não te conhecem ainda, existem, gente, inúmeras pessoas que poderiam se beneficiar do seu produto e não sabem disso. Se vocês não sabem, eu vou dizer agora, existem dados epidemiológicos que falam que 60% das mulheres elas sofrem de algum problema intestinal, ou seja, de um intestino lento, né, de um intestino irregular, enfim, elas sofrem em maior ou menor grau de algum problema intestinal. Significa que o intestino delas não está funcionando da forma que devia funcionar. Então você imagina só, nesse universo de pessoas que não te conhecem, eu já tô te passando a informação que dentro desse universo aqui, 60% das mulheres apresentam algum problema de intestino. Então, a partir do momento que você comunica, que você tá ali dizendo que o seu produto, ele resolve o problema de intestino, que ele é capaz de regular o seu trânsito intestinal, que ele é capaz de renovar a flora intestinal daquelas mulheres, aquelas pessoas ali que, de repente, não te conheciam, elas vão começar, quando elas passarem ali no seu Instagram, seja através de um post seu que apareceu, seja através do uso das hashtags, enfim, cada um tem uma estratégia, a gente vai aprofundar mais sobre essa questão de estratégias num próximo momento, mas aí, conforme essas pessoas vão sabendo qual é a dor que você resolve, né, qual é o sonho que você permite que elas realizem, elas vão começar a se interessar e elas vão ficar aqui rondando a sua rede social. Então, existem posts, existem estratégias, existem conteúdos para a gente atrair essas pessoas que ainda não conhecem a gente. Existem posts e estratégias para a gente fazer com que essas pessoas que já conhecem a gente se tornem nossas clientes, e existem estratégias para que essas clientes fidelizem com a gente e continuem comprando da gente. Porque a gente não quer simplesmente que essa cliente venha e faça uma venda, a gente não tem interesse nisso. A gente quer clientes que se tornem amigos, clientes que se tornem parceiros, e a gente quer ter a fidelidade dessas pessoas. A gente quer oferecer um produto tão bom, uma experiência tão boa, a gente quer de fato resolver a dor daquela pessoa ali, a gente quer colocar o intestino dela para funcionar, a gente quer agradar o paladar dela, a gente quer surpreender ela, entregando um doce de extrema qualidade, tá? Isso eu tô falando sobre o aroma, sobre o visual, sobre o sabor. Então eu quero oferecer para essa pessoa um doce saudável, com uma proposta muito mais saudável, que de forma equilibrada ela pode consumir todos os dias da vida dela e ainda por cima resolver um problema de intestino que ela tem. Então é como eu sempre digo, é um doce que acaba tendo função de remédio, porque além de ele ser extremamente gostoso, né, a maioria das mulheres sente a necessidade de um docinho aí todos os dias. E eu vou dizer mais aqui para vocês, um segundo dado epidemiológico, tá? 1 em cada 5 brasileiros comem doces 5 vezes ou mais por semana. E isso, mais uma vez, não é a Samantha que tá falando. Isso daqui é fruto de estudo, tá bom? Então, olha só, 1 a cada 5 pessoas, né, falando de brasileiros, consomem doces 5 ou mais vezes por semana. Então, eu já falei para vocês que existem um número enorme de pessoas que não conhecem a gente. E às vezes a gente acha, eu não tô vendendo bem, meu Deus, as pessoas não estão encomendando. Você tá tendo a noção, você tá com a mente fechada, você tá imaginando só essas pessoas aqui, ó, que te conhecem. E o tanto de gente aqui que ainda não te conhece. Para cada uma que te conhece, tem 100 que não te conhece. Então, vamos acalmar essa ansiedade, vamos acalmar esse coração e começar a compartilhar conteúdo. A única coisa que vai atrair as pessoas para sua rede social é o compartilhamento de conteúdos, tá bom? É você fazer conteúdos explicativos e, como eu falei, para cada uma dessas pessoas, desses 3 níveis aqui, existem conteúdos diferentes. Então, essa pessoa que ainda não te conhece, falando dos nossos doces, né, e da biomassa, o que é que você vai falar? Você vai falar sobre o que é biomassa.
Você vai contar a sua história, você vai explicar os benefícios de comer um doce saudável, de comer um doce funcional, tá bom? Para essas pessoas que te conhecem, mas que ainda não compraram de você, você vai falar do benefício que é ela introduzir um doce funcional na vida dela, ali no dia a dia, tá bom? Além disso, você também pode trabalhar com o food porn, que são fotos, né, ou vídeos dos seus doces, assim, fotos que geram aquela, que dá água na boca, sabe? Que vai instigar na pessoa o desejo, ela vai ter vontade de chegar até você e comprar aquele produto. E no seu cliente, já existem outras estratégias, que é também, uma delas é food porn, é o compartilhamento, né, desses doces deliciosos, e também levar mais informações para eles, reforçando a importância de a gente estar consumindo doces mais saudáveis, doces que não têm um potencial inflamatório para o nosso organismo, mas que sim, vão trazer muitos benefícios para a nossa saúde.